sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho e o bem-estar. E para isso estou com o evangelizador Jaime Togorres. Bom, Jaime, muito obrigada por estar aqui, participando do Espiritualidade em Debate. E você veio hoje com um tema que é bem interessante, né? O Evangelho. Bom, e o tema sugerido, Evangelho e bem-estar. O Evangelho, ele sempre traz um bem-estar? Olá, amigos telespectadores. Olá, Giovana. Desde a proposta da vinda de Jesus à Terra, tendo a visão de espiritualidade que a gente tem, nós entendemos que o contexto em que ele vinha era justamente promover esse bem-estar aos espíritos que todos somos. E para ele executar essa função, essa tarefa que ele tinha que ampliar o nosso olhar da vida. Uhum. E ele fez isso através dos seus ensinos e através da sua própria experiência, sua própria vivência, demonstrando que nós somos um ser espiritual por excelência, né? A visão que o homem tinha de si mesmo, num contexto recuado, se limitava muito ao horizonte material. Então, qualquer coisa que o impressionasse e que tirasse o seu equilíbrio, agressões externas, mudanças climáticas, ele se via muitas vezes cerceado no que ele podia fazer para superar esses desafios que são próprios da nossa vida, né, quando a gente está encarnado aqui no mundo. Jesus traz uma contribuição ao afirmar e demonstrar que nós somos espíritos, que há três potenciais muito importantes para nós, em termos de equilíbrio, em termos de bem-estar. O espírito tem como potencial o pensamento, certo, do qual ele é um produtor constante. Através dessa produção, ele gera sentimentos, a análise que ele faz das circunstâncias, e tem o poder da vontade, né, de agir ou deixar de agir. Então, pensamento, sentimento e vontade são as matrizes que o espírito trabalha para tentar manter esse equilíbrio. E o Evangelho contribui justamente na orientação do pensamento, na análise dos sentimentos que afloram em nós e como canalizar a nossa vontade em ações que nos beneficiam, nesse atingimento da harmonia, do equilíbrio, porque é claro que nem todas as ações nos favorecem. Uhum. Nem todas as respostas que a gente dá aos estímulos que a gente tem na vida nos trazem equilíbrio. Então isso é fundamental para a gente analisar. Certo. Algumas pessoas sentem uma necessidade maior de implantar o Evangelho no lar, de repassar aos familiares os conhecimentos do Evangelho. A gente já pode ver aí a ação, então, do pensamento e da vontade. Sim. Apesar da grande contribuição de Jesus se evocar, a gente vai começar a citar algumas falas dele, que o reino de Deus estava dentro de nós e caberia a nós enxergar isso. A proposta dele é uma modificação do próprio ser humano, daquele que toma contato com o Evangelho. É lógico que a partir do momento que aquilo me faz bem, e faz bem a qualquer um, que entenda aqueles princípios, a nossa vontade é estender isso aos outros. Claro. Entender que aos outros também isso fará bem. Mas nem sempre só através das palavras, do nosso discurso sobre o Evangelho, mas principalmente da nossa postura, dizendo assim, olha, mesmo enfrentando esses desafios, ou essas lutas, ou essas circunstâncias do dia a dia, aquele que conhece o Evangelho e luta para vivenciá-lo, me observe, né? Me veja, sem nenhuma presunção ou orgulho, nem vaidade. Eu consigo, de certa forma, me manter o equilíbrio em várias circunstâncias. E apesar das lutas que nós enfrentamos, manter esse bem-estar, né? E para isso a gente pode evocar três parábolas que Jesus nos deixou para ver como esse desenvolvimento é feito, né? Quais seriam as parábolas? Então, eu trouxe as mais conhecidas, que em qualquer religião cristã elas são bem trabalhadas, né? A primeira delas
é a parábola dos talentos. Na visão espírita, todos nós que renascemos na Terra como um ser espiritual, a Terra é um momento que se abre para nós, passageiro, muito importante, e que nenhum espírito reencarna na Terra sem um talento, sem algo que lhe favoreça a própria encarnação. Descobrir isso é tarefa de cada um. Então todos nós nascemos dentro de um determinado contexto, núcleo familiar, vamos desenvolver uma atividade profissional, vamos estar mais próximo de determinadas pessoas, mas isso tudo faz parte de uma grande organização, certo, que nós chamamos planejamento reencarnatório. Uhum. A partir desse contexto, se eu entendo o meu talento e não fico com medo de investir em mim mesmo, ou seja, eu tenho capacidade para receber essa existência e dela multiplicar as minhas habilidades, as minhas competências, não me escondo, não me revolto, não fico desesperado com alguma circunstância, sei que tudo faz parte do meu aprendizado, como na parábola dos talentos, aqueles que receberam mais moedas souberam multiplicar isso, e aí entenderam que tinham algo de valor nas mãos e foram correr atrás para multiplicar, aquele que recebeu uma só moeda teve medo de tudo. Uhum. As circunstâncias eram muito hostis e tal, e ele se retrai. Quando enfrentamos as dificuldades da existência, buscar ajuda, seja ela na área médica, na área psicológica, na área religiosa. O Evangelho dá esse suporte para nós. Assim, entenda a sua vida como um processo de aprendizado. Uhum. Você será exigido em várias matérias, né? Aí tem a questão das bem-aventuranças. Você será ofendido muitas vezes. Você terá que desenvolver uma habilidade de perdoar, de ser misericordioso diante de alguma circunstância. Você será irritado a se inflamar, a se irritar, a se tornar agressivo. Isso não é um bom caminho, vai te trazer desequilíbrio, mal-estar. Há uma matéria que seleciona sobre isso, que é se tornar manso, pacífico. Entenda como é esse processo. Então acho que a parábola do talento é assim, ninguém está excluído de desenvolver essas habilidades. Cabe a cada um de nós nos aproximarmos desse evangelho para entender o como. E saber também qual é o seu talento, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho nenhuma qualidade, eu não sei falar em público, eu não sei como ajudar. Mas aí é que vem o grande autoaprendizado, né? Às vezes a pessoa pode falar uma palavra e essa palavra vai cair como um bálsamo para quem está escutando, ou de repente através de textos onde a pessoa pode escrever. Ou seja, talentos todos têm, basta descobrir como. Certo. Talvez isso seja um grande desafio também. Então, algumas pessoas evocam assim, mas por exemplo, o espírito reencarnante, e algumas instituições da nossa cidade trabalham com eles, que renasceu num corpo totalmente desfigurado. Qual é o talento desse espírito nessa existência? Evocar a compaixão e o amor, a caridade naqueles que o cercam. Uhum. E é essencial isso, muitas vezes, porque todas aquelas pessoas que se envolvem com o espírito com amplas dificuldades, limitações físicas, se não houvesse a presença daquele espírito ali, talvez o desenvolvimento dos outros não se daria no nível às vezes que se dá. Então, mesmo em situações aparentemente constrangedoras para o espírito, ele próprio funciona como um canal para o desenvolvimento de todos aqueles que estão à sua volta, né? Isso ocorre dentro das famílias, quando a gente tem um membro da família com grandes dificuldades, a presença dele ali evoca nos outros, pode evocar, segundo o Evangelho, o desenvolvimento de sentimentos, de emoções, que sem a presença dele não seria possível. Então não há realmente nenhuma pessoa eximida de talentos, de graças divinas, que não possa descobrir a que veio nesta presente encarnação. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, também isso depende muito de como a pessoa se expõe ou gosta de se expor, né? Algumas pessoas são mais tímidas, acabam
demorando um pouco mais para se mostrar ao mundo, né? Sim, isso vai se desenvolver que a gente desejar. O busca e acharás de Jesus, pedir e obtereis, a gente escolhe das falas deles, vai em direção a isso. Certo. O desejo interno da pessoa superar aquele conflito, aquela situação que ela acha que é limitante, como a gente disse, com apoio de várias áreas, né, da experiência humana, do conhecimento humano. Quer dizer, à medida que um mal-estar me toma, seja ele físico, seja ele psicológico, emocional, cabe a mim desenvolver esse desejo do bem-estar, porque certo. Nada é definitivo. Com certeza. A harmonia é um papel da natureza e se eu buscar isso, com certeza, no mínimo, minimizar isso eu consigo. Com e entender esse contexto, né? Bom, Jaime, a gente falou dessa parábola dos talentos. Vamos falar das próximas duas outras parábolas Vamos no lá. nosso próximo bloco. Voltamos já já. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, a espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. APAI, educando cidadãos. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando sobre o Evangelho e Bem-Estar. Para isso, estou com o evangelizador Jaime Togorres, que veio aqui participar do nosso programa com bastante alegria, né, e bastante conhecimentos das parábolas do que Jesus trouxe através dos evangelhos. Bom, Jaime, no bloco anterior nós falamos da parábola dos talentos, né? Certo. E como nós podemos fazer para descobrir quais são os nossos talentos e, enfim, desenvolver e ajudar ao próximo. Quais são as outras parábolas que você tem para ilustrar o aprendizado, né, do Evangelho? Certo. Muitas vezes, na existência, na maioria delas, a gente desenvolve a falta de harmonia ou de equilíbrio em função até da nossa vida de relação, das ocupações que a gente tem aqui quando encarnado. E em algumas a gente não é tão feliz, em algumas ocorrências. A gente sofre com a nossa ignorância no bom sentido das leis divinas, né, que a gente precisa conhecer para manter essa harmonia. E uma das parábolas mais belas de Jesus é a parábola do filho pródigo. Um filho que pega a sua herança, sai pelo mundo, faz o que não deve naquele momento por ignorância, se perde, mas no momento ele toma consciência assim, poxa, meu pai vive tão bem, eu vou voltar até ele, né?
Às vezes nós desenvolvemos, não fomos felizes em algum momento, tivemos atitudes que agrediram a nós, agrediram aos outros. Isso nos traz muita culpa, muito remorso, estagna, né, a nossa caminhada. E essa parábola, para mim, é a mais bela que Jesus ensinou. E ela fala dessa necessidade do espírito se recompor, ser honesto consigo mesmo e não negar aquilo que viveu, os sentimentos que teve, que ainda tem, que alimenta. E nesse sentido, recentemente uma matéria numa revista de circulação aí, mensal, a revista Mente e Cérebro, falando sobre raiva, né? Que as pessoas às vezes, eu vou me aproximar do Evangelho, eu não vou sentir mais raiva, é isso? Vou ficar harmonioso, tudo vai ser cor-de-rosa. Não é bem assim. A revista trouxe a matéria trouxe algumas pesquisas de universidades na área psicológica, médica, dizendo assim, primeiro, se você negar a sua emoção, não é um bom caminho. Se você extravasar de forma assim, eu estou com raiva, eu preciso extravasar, fizeram até pesquisas dos estudantes que eram perfeccionistas e foram criticados, pediram para alguns mudarem o foco daquela crítica e para outros extravasarem, socar a almofada, chutar a porta e tal. O que os pesquisadores chegaram a uma conclusão é que a explosão exagerada desse sentimento causava uma retroalimentação. O sujeito ficava mais agressivo com o passar do tempo, ao dar vazão. Começava a remoer mais tempo aquilo, né? Isso, fora que ele impactava na relação com as outras pessoas. Então, uma das conclusões das pesquisas nessa área hoje, você reconhece a emoção e você tem que desenvolver instrumentos de sair daquele processo. Uma palavra que hoje foi um pouco banalizada, que eles falam de mudar o foco. Ou seja, atividades esportivas que não sejam agressivas, atividades de entretenimento, ler um livro, assistir um filme que não tem o caráter também de agressividade, fazem com que aquela experiência que te evocou a raiva, a agressividade, vá se diluindo. E o que se fala hoje em neurologia é que cada estímulo que a gente tem, que o pensamento dispara, o pensamento do espírito utiliza o cérebro para disparar, cada um desses pensamentos faz um determinado caminho nas redes neurais, né? E se eu continuar no mesmo pensamento agressivo e no mesmo sentimento de agressividade, os caminhos vão ser o mesmo e vão ser reforçados, né? Então, por isso, a mudança de foco que o Evangelho propõe ao desenvolva uma virtude para contrabalançar aqueles instintos que ainda você tem, justamente é buscar novas redes, né? Novos caminhos. Não ir sempre pelo mesmo caminho. Certo. Porque a negação, a repressão, ou seja, eu sinto, mas não vou demonstrar, também nas pesquisas se constatou que traz muitos prejuízos a todos nós. Então, ser verdadeiro, como foi o filho pródigo, e, meu pai, eu errei, estou voltando. E a parábola é linda, porque o pai seria a representação do divino, do sagrado em nós. Quando vê o filho de longe, já sai para abraçá-lo, sem nenhuma recriminação. Só diz assim, na parábola, Jesus, meu filho estava morto e reviveu. Façamos uma festa para ele, né? E uma festa traz bem-estar para nós, né? Para todos, né? Para quem faz e para quem é recebido. Exatamente, exatamente. A última parábola seria uma parábola, aí essa não tão conhecida, é a parábola da dracma perdida. Uma dona de casa tinha umas moedas e de repente ela perdeu uma. Tinha 10 e perdeu uma. E ela varre toda a casa, faz aquela limpeza, a gente chama aquela faxina, a fim de encontrar aquela dracma, né? E isso Jesus contou e usou outras histórias parecidas com essa, para ver o cuidado com que aqueles que nos protegem, os nossos orientadores espirituais,